Muito bom dia, boa tarde. Vamos dar início daqui a alguns breves momentos. Vamos só aguardar mais algumas pessoas e iremos iniciar daqui a um minuto. Obrigada. Olá a todos e todas, muito bem-vindos ao webinário da Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável. Convidamos a todos para selecionarem o seu idioma. Basta ir no canto inferior da sua tela, tem o mapa Mundi para você selecionar a interpretação. E pode escolher inglês, ou francês, português ou espanhol. Então, por favor, selecione o seu idioma de preferência. Você vai poder ouvir no seu idioma de preferência. E nós temos uma gravação desse webinário com outros idiomas, fizemos isso há 8 horas atrás e vamos disponibilizar isso com chinês e Bahasa, por exemplo. Podem fazer uso do bate-papo para colocar as suas perguntas e nós vamos receber e consolidar essas perguntas. E é mais fácil lermos as perguntas em inglês, porque depois os tradutores e intérpretes vão poder passar para os respectivos idiomas, mas se você preferir escrever em português ou espanhol ou francês, também sintam-se à vontade. Se a gente não conseguir responder hoje, responderemos por e-mail. Então, muito obrigado novamente por se juntar ao nosso webinário sobre a nossa consulta pública, sobre o nosso esboço da consulta pública. E na semana passada nós abrimos uma consulta pública com todos vocês para melhorar os padrões para a Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável da IRMA. Então vamos ter uma agenda, como vocês podem ver aqui na tela, e alocamos um tempo no fim para perguntas e respostas, mas por favor, sintam-se à vontade para fazer uso do bate-papo, para colocar suas perguntas, e no fim teremos também um momento para responder às suas perguntas. Nós vamos falar um pouquinho o que se trata a IRMA e desenvolvimentos recentes para aquelas pessoas que não conhecem muito bem a iniciativa. E vamos explicar por que estamos fazendo essa revisão e quais são os esboços da consulta, quais são as mudanças propostas no padrão IRMA, como que você pode participar, como que as decisões vão ser tomadas, qual é o período de transição do padrão atual para o padrão novo, e ponto 10 serão as perguntas e respostas. Então, a iniciativa para a garantia de mineração responsável acabou de lançar dois esboços. O primeiro é o que podem ver aqui, versão 2.0, e o segundo é da cadeia de custódia. E é um pouco explicar um pouquinho como é que funciona, como é que você pode participar e fazer as suas perguntas. Então, o que é a iniciativa para a garantia de mineração responsável? É dividido em duas partes, tanto o padrão para mineração responsável, e agora inclui exploração de minerais também, e também abarca mais de 25 temas, é bastante detalhado e rigoroso e desenvolvido
ao longo dos últimos 16 anos para chegar a uma definição compartilhada do que significa mineração responsável. E também tem um sistema de garantia terceirizado. Como é que você pode medir o desempenho nas minas e locais de processamento mundo afora, onde os auditores independentes fazem a mensuração, como é que isso melhora ao longo do tempo, inclui visitas de campo e também impactos com os titulares de direitos indígenas, trabalhadores das minas, para que possam entender as perspectivas dos outros e onde temos espaço para realizar melhorias. Então, o sistema IRMA é o sistema mais rigoroso e detalhado que existe no mundo. É mais rigoroso do que qualquer lei dos países, mas nunca irá substituir as leis, porque nenhuma iniciativa voluntária pode fazer isso, mas queremos que isso ajude a fortalecer a legislação existente, aumentar a responsabilidade social onde há atividades ligadas à mineração. E, dado que é focado em melhores práticas, não tem a ver com passar ou falhar. A ideia é criar valor para uma melhoria contínua e pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, em minas de grande escala, e vemos como é que isso afeta também as mineradoras de nível artesanal, de pequena escala, os MAPs, e também de lítio, níquel, ouro, cobre, platina, minério de ferro. Então é a nível da mina em si, não ao nível da empresa. Então não tem uma empresa que vai dizer nós somos uma empresa certificada pela IRMA, mas isso é algo que nós agradecemos que as empresas façam esse compromisso para terem os seus locais avali- avaliados e auditados pela IRMA. E várias empresas já fizeram esse compromisso e agradecemos e comemoramos esse nível de compromisso. E o sistema IRMA é governado de uma forma por 6 grupos de atores interessados que oferecem a governança a nível dos membros de conselho, para criar valor e responsabilização em todos os setores. Então, o padrão IRMA não foi criado do nada, não são ideias dos nossos funcionários ou nosso membro de conselho, mas ele procura integrar o excelente trabalho de pessoas que vieram antes de nós, da OCDE, devido à diligência, aos princípios reitores da ONU sobre direitos humanos, aos padrões IFC, à iniciativa de transparência nas indústrias extrativas, por exemplo, entre outros. Então, as mineradoras que seguem estas normas vão receber o crédito pelo trabalho que já realizam e não vão precisar começar do zero ao fazerem IRMA. É uma forma de reconhecer esse trabalho e construir em cima disso, mas também abarcar isso embaixo de um único guarda-chuva que reconhece todo o trabalho realizado. Então, esse slide apresenta cada capítulo do nosso padrão IRMA e como é separado em 4 áreas. Como nós fazemos essa avaliação, eu vou explicar mais daqui para frente, mas temos 4 áreas principais a esse padrão e nós queremos impulsionar valor em todos esses 4 pilares. Nós não estamos trocando temas ambientais versus sociais. Não se trata de direitos trabalhistas versus de indígenas, mas realmente queremos trazer uma medida plena baixo esse guarda-chuva para que os riscos e os impactos e os valores possam ser sentidos nas minas nos locais e pelas pessoas mais afetadas. Em suma,
Esse webinário não irá entrar no detalhe de garantia e como fazemos a auditoria, mas nós queremos explicar que num local de processamento ou numa mina, quando a medida contra a iniciativa IRMA, esse processo é anunciado publicamente. Então, algumas áreas da sociedade civil foram críticas dessa auditoria, porque isso costuma acontecer em sigilo, mas essas auditorias são anunciadas publicamente para que todos possam participar e dar as suas perspectivas. Então, a ideia é justamente aumentar o diálogo entre as empresas mineradoras e os seus stakeholders. Então, temos sempre uma visita de campo e os auditores exigem também esses inputs dos trabalhadores e outros atores e partes interessadas que participaram do processo. Depois, aquilo é enviado para a mineradora primeiro, e temos várias empresas aqui nesse webinário. Agradecemos desde já o trabalho realizado até então. E essas empresas revêem esses relatórios de auditoria para corrigirem erros fatuais, e depois é feito um resumo de 100 páginas, e isso é enviado para um acesso, revisão pública, e qualquer parte interessada tem acesso a isso e tem um acesso também a um controle, um mecanismo de queixas e reclamações. Então, os níveis que eu falei de feitos atingidos, então, estão aqui explicados: 50% ou 75% ou acima em 4 dessas principais áreas do padrão chegam ao nível de IRMA 50 ou 75, e também precisam ir ao encontro de requisitos identificados no padrão, e esperamos que isso, da revisão atual, possa atualizar isso. Mas se as minas não chegam a 50% ou mais, nós damos as boas-vindas a essas minas e podem chegar ao nível de transparência IRMA, e isso já é um bom ponto de partida de compromisso de melhoria. E eu falei que a IRMA tem o que chamamos de 6 casas e é governada em formas iguais. Então, temos 2 pessoas que representam cada setor nessas 6 casas de governança, vocês podem ver na tela. E tem o peso igual de governança, não só por ocuparem 2 assentos, mas podem também ter 2 votos negativos de cada casa. E aí a decisão não vai adiante. Em 10 de 12 votos não levam ao sucesso se os 2 votos negativos vierem da mesma casa. E isso se deve à liderança da IRMA ter decidido que é crítico não deixar ninguém para trás. A ideia é acrescentar confiança e valor para trabalharmos em conjunto numa forma compartilhada, e nós temos regras bem estabelecidas de como é que a gente pode chegar a isso. Então, antes de entrarmos nas mudanças do padrão, queremos só compartilhar que os governos estão cada vez mais fazendo referência ao padrão IRMA. Nós nunca vamos substituir as leis nacionais, mas com certeza vocês estão usando essa devida diligência. Queremos garantir continuidade e apoio entre os governos mundo afora para melhorarem responsabilidade social e ambiental e benefício econômico para os cidadãos. Também os defensores de direitos indígenas, temos marcas no setor automobilístico, de joias, infraestrutura eólica e eletrônicas, que pedem ajuda para a sua devida diligência e aumentar valor para os seus fornecedores. E também líderes do setor financeiro usam o IRMA para rever seus investimentos no que toca à responsabilidade social e ambiental. Trabalhamos com sindicatos, também mundo afora, para oferecer formação de como que seus funcionários podem usar a IRMA,
e comunidades afetadas e ONGs fazem referência a IRMA, os requisitos IRMA para aumentar a transparência e diálogo e melhorar as práticas, e as empresas mineradoras estão agora fazendo o trabalho duro de melhorar suas práticas, conectando com a sociedade civil, seus funcionários, seus clientes, para obter reconhecimento dos seus esforços. Isso significa agora que nós temos 100 diferentes minas no mundo, 78 mineradoras em mais de 29 países, em mais de 50 materiais minerais. 16 deles estão no sistema de auditoria independente na África do Sul, Senegal, Moçambique, Brasil, Chile, Argentina, Zimbábue, México, e estamos com muita vontade de compartilhar cada vez mais empresas, mais países nas próximas semanas que já acabaram, completaram o processo inicial, que é basicamente uma autoavaliação, se preparando para a auditoria independente. Muito obrigado também aos que já começaram nessas operações que já estão fazendo, que já começaram com esse trabalho. E com isso, agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora de garantia, Michelle Smith, que era até pouco tempo a diretora de garantia e de padrões, agora ela concentra mais o seu trabalho na questão de garantia. Ela vai falar sobre as melhoras e as atualizações. Muito obrigada, Amy. Bom, então nós temos várias razões pelas quais estamos trabalhando com a ideia de fazer essa revisão do padrão. Em primeiro lugar, o mais importante é que nós queremos ter certeza que o padrão que nós temos lá fora, que está publicado, continua sendo importante, ou seja, que presta contas a todos os setores, ou seja, que atende, que cumpre a necessidade da sociedade civil e do setor dos negócios. Também gostaríamos ou queremos certificar que o sistema continua dando como resultado resultados práticos importantes que estejam alinhados com a nossa missão e nossa visão. Também o padrão tem que refletir a última, o entendimento científico mais recente em relação ao assunto que estamos cobrindo e que também seja um reflexo dos aprendizados e das atualizações que estão acontecendo nas organizações que a Amy mencionou anteriormente, por exemplo, a Corporação Internacional de Finanças ou a UICN, por exemplo, e outras, como já foi falado. Queremos também que o padrão seja mais claro e que seja mais acessível, mais compreensível para todas as partes interessadas. Temos também já fechado algumas auditorias, essa é a primeira que foi feita, temos aprendido, é claro, tem elementos do padrão que vimos que não estavam claros, a ideia realmente era fornecer mais clareza. E, por último, estamos trabalhando para certificar que o padrão continua abordando os temas ambientais e sociais mais significativos do mundo. A Irma é membro da comunidade ISEAL. ISEAL é uma organização que define padrões para as instituições que estabelecem padrões em relação à sustentabilidade e ao desempenho, desempenho em relação à sustentabilidade. Os requisitos da ISEAL definem claramente o que é esse tipo de requisito crítico. Então, a IRMA segue sobre a prática de requisitos em alinhamento com o Código de Boas Práticas do ISEAL. Entre eles, inclui o padrão de fazer uma revisão de cada 5 anos e uma consulta pública. Fazendo isso, nós refletimos a evolução contínua das melhores práticas, conseguimos também abordar as preocupações das partes interessadas, procurando isso na consulta pública e melhorando, claro, a implementação do padrão. O padrão inicial que lançamos foi o padrão de IRMA para a mineração responsável, que foi publicado em 2018. Depois nós temos 2 esboços do padrão, lançamos um relacionado com é chamado de IRMA Pronto. Esse padrão foi publicado em 2021 e oferece uma versão preliminar de requisitos para as minas que estão na pré-operação, ou seja, projetos de operação
que estão na fase de exploração e desenvolvimento. Também publicamos um outro padrão para os processamentos minerais responsável, que tem basicamente as operações de refino. Para essa versão revisada do padrão, nós combinamos os 3 padrões diferentes e combinamos num só. Seria, então, um padrão combinado dos 3 anteriores. Se você é um projeto de mineração na fase de exploração, ou se você está nos diferentes estágios da vida útil, ou se for somente uma operação independente de processamento mineral, esse novo padrão aplica-se a seu trabalho, a sua função. Então, depois de ter integrado essas 3 fases da mineração e do processamento mineral no ciclo de vida da mineradora, nós também estamos, então, lançando um novo padrão para a cadeia de custódia. Esse padrão de cadeia de custódia ajuda a integrar os resultados da auditoria em relação ao padrão de mineração responsável, e como apoio também ao processo de dever de diligência em relação à produção responsável de insumos e matérias-primas, que eles querem saber, os compradores, que na diligência devida que foi cobrida no local da mina ou do processamento mineral, que todos os elos realmente dessa cadeia de suprimento têm sido geridos de forma responsável. Eu vou agora passar a palavra novamente para a Amy. Muito obrigada, Michelle. Bom, antes de passar a palavra para o Pierre, para contar para a gente o que tem mudado nesse padrão, eu gostaria de falar para vocês quais são, o que é esses esboços. E primeiro eu vou falar o que não são. Eles não são aprovados pelo Conselho da IRMA. Esse é o último conteúdo. O que o Conselho da IRMA tem feito é convidar vocês para a mesa aqui, ao mesmo tempo os membros do Conselho estão aí se debruçando nesse documento. A ideia aqui é convidar vocês todos a melhorar a versão do padrão lançada em 2018, mas, bom, já tem aí 5 anos, né, desse padrão de mineração responsável, mas a ideia basicamente é mostrar para vocês várias questões que gostaríamos de integrar ou mudar das primeiras auditorias que já foram feitas. Então, vamos ver algumas anotações no início de cada capítulo, que oferece o conteúdo de por que está esse capítulo aí, quais são os desafios encontrados, assuntos difíceis que têm surgido também em relação ao primeiro padrão, o tipo de requisitos que são propostos para mudar, para poder atender melhor as necessidades das partes interessadas. Também temos questões de consulta para estimular mais o seu feedback que estamos pedindo. Também temos uma versão em planilha Excel para aqueles de vocês que prefiram ler a planilha em Excel. Também temos igual perguntas de consulta e as anotações. E claro que é um documento muito grande, eu tenho certeza que alguns de vocês talvez não vão poder ler o documento todo, mas por favor, fiquem à vontade para escolher aqueles capítulos que sejam mais importantes para vocês. A gente vai acolher todos os comentários e as contribuições, ou do documento todo, ou de alguns capítulos selecionados. Aqui nós temos esta informação que não é um conteúdo aprovado pelo Conselho da IRMA. É um processo que é muito ativo, no qual vocês estão participando, que é oferecer o feedback à IRMA para abordar e tentar resolver alguns dos problemas mais desafiadores. Por exemplo, o reassentamento das comunidades, onde acontece a mineração, por exemplo, a questão também do consentimento prévio, livre, prévio informado dos povos indígenas. Estamos pedindo para vocês para nos ajudar realmente a ter essas contribuições, a colocá-los no contexto adequado, nas regiões, tudo que tem a ver, por exemplo, com a questão geográfica, geoquímica, onde acontece a mineração. Então, as perguntas da consulta e desafios que estamos enfrentando e as atualizações propostas, estamos aqui, como já falei, pedindo para vocês todos o feedback. Aqui temos as 16 primeiras minas que foram avaliadas independentemente. Tivemos muita informação, muitas contribuições, no total de 100 minas que agora estão utilizando essa ferramenta de autoavaliação da IRMA.
temos também tido uma revisão frequente também, por exemplo, entre as associações comerciais, as expectativas deles, de seus membros. Também estamos avaliando as instituições internacionais, os governos que estão cada vez mais fortalecendo as expectativas, aumentando a conscientização pública sobre as melhores práticas, sobre assuntos-chave. O Pierre, meu colega, vai falar mais sobre isto. Também tem a questão também das discussões internacionais. Recebemos muitos comentários também na primeira versão preliminar do padrão IRMA, da exploração, e do segundo também, sobre mineração, processamento mineral. E aqueles que participaram nesses dois padrões vão poder ver que realmente as suas contribuições, o seu feedback foi levado em consideração. Depois também o Pierre vai falar mais também, mas estamos muito gratos porque mais de 140 pessoas entraram em diferentes grupos de trabalhos, em diferentes temas que precisavam de mais atenção e melhora. E a contribuição deles, muito embora ainda não estão chegando a um consenso, porque não foi isso o que pedimos deles, mas esses trabalhos, os diferentes grupos de trabalho têm melhorado muito a questão das discussões e das soluções propostas. E com isso eu gostaria agora de passar para o novo diretor de padrões, o Pierre de Pascal, que vai falar para a gente sobre quais são as mudanças propostas. Lembrando a todos e a todas que, por favor, usem a função de bate-papo para enviarem as suas perguntas. Obrigada, Pierre. Obrigado, Amy. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Eu vou tentar cobrir essa parte da apresentação nos próximos 10 minutos no máximo. Como a Amy já disse, nós gostaríamos de deixar um tempinho no final para as perguntas de vocês, para poder responder as suas perguntas, perguntas que já estão começando a chegar na função de bate-papo. Bom, em resumo, esse novo padrão, essa nova versão preliminar, o esboço do padrão, nós temos feito mudanças, tanto na formatação quanto no conteúdo. Em termos da formatação, nós temos mudanças estruturais que estão sendo propostas ao padrão, em primeiro lugar, o mais importante, como estamos integrando, como a Amy acabou de explicar e também a Michelle explicou, estamos propondo integrar 3 padrões existentes. Estamos tentando combiná-los juntos, num só padrão para cobrir todo o ciclo da vida da mineração, de exploração, desenvolvimento, mineração e o processamento mineral, que requer uma série de mudanças em relação à terminologia, para termos certeza que a gente não fala somente do local da mina ou de empresa operadora, porque isso permitiria a diversidade de entidades físicas e projetos. É isso que nós gostaríamos de fazer, cobrir tudo o que acontece na prática. Então, nós fizemos uma reorganização do conteúdo em capítulos que têm um padrão semelhante para fazê-lo mais coerente. Por exemplo, quando um capítulo requerer, por exemplo, o plano, o planejamento, fazer e agir, por exemplo, com a avaliação, também com o desenvolvimento de um plano de ação e o rastreamento formal e a comunicação, tentamos fazer isto muito mais consistente, muito mais coerente do que estavam nos padrões anteriores. Temos alguns requisitos também no padrão publicado em 2018, que tem vários sub-requisitos. Tentamos fazer com que sejam mais claros esses sub-requisitos. Temos preenchido algumas lacunas também, onde, por exemplo, novamente, com esse exemplo de planejar, fazer, verificar, agir, por exemplo, alguns elementos foram negligenciados, não foram tão explícitos. Agora, com esse novo padrão, a ideia é propor uma explicação mais explícita. Também não somente com o fluxo, mas também com a terminologia, tentamos fazer com que tenhamos mais consistência nos mesmos tipos de capítulos. Em relação à linguagem utilizada e ao formato, retiramos também tudo que tem a ver com minas novas e minas existentes. Agora a gente fala de operações ou projetos em relação a quando entraram em operação, para que seja mais consistente. E no que toca à substância, nós propomos 4 novos capítulos. O primeiro
trata-se de igualdade de gênero e proteção de gênero. Então, para quem já está ciente ou talvez tenham feito uso do padrão de 2018, vocês já terão reparado que igualdade de gênero, questões de gênero, impacto de gênero já foram cobertos e tratados no nosso padrão em vários capítulos, mas não havia um capítulo dedicado ao tema. Então, é uma proposta para robustecer essa questão de uma forma mais consistente. E também temos um capítulo sobre o princípio de ambiental, um que toca a estabilidade física, e o segundo é sobre gestão de terras e solo. E eu já vi que tem uma pergunta aqui no bate-papo no que toca a fornecimento responsável, procedimentos de devida diligência para as entidades que fornecem também os insumos, as matérias-primas. Então, vamos ter um novo capítulo sobre este tema. E ainda temos aqui alguns pontos de interrogação em alguns quesitos e agradecemos os seus contributos. E queremos consolidar 2 capítulos dentro dos capítulos ligados a questões de ambiente. Então, no que toca ao cianeto e gestão de mercúrio, vocês terão reparado que não tem os seus capítulos exclusivos e foram integrados em resíduos, gestão de materiais, gestão da água e também de qualidade do ar, para evitar uma sobreposição e inconsistência e uma repetição do critério. Então, isso era mais uma duplicação do que uma ajuda. Então, como disse, isso é um ponto de partida, só para dar um gostinho. Infelizmente, temos um limite do que podemos tratar nessa reunião de 1 hora, mas eu quero salientar aqui alguns pontos. Todas as mudanças estão aqui visíveis nesse slide. As mudanças propostas comparadas com a versão existente. Nós vamos enviar essa apresentação para vocês, terão também acesso à gravação. Tudo que está em itálico são pequenas mudanças, modificação no que toca a adaptações linguísticas também. Então, eu não vou passar no detalhe pelo slide, mas eu quero salientar alguns pontos apenas, só para que vocês possam entender o leque e a variedade das mudanças propostas. Então, primeiro princípio, integridade do negócio no que toca ao engajamento dos atores sociais e partes interessadas. Havia um requisito para verificar o bom desempenho das entidades locais, mineradoras e também uma necessidade para avaliar se a informação estava disponível sempre que solicitado, tanto do ponto de vista de auditoria como de transparência. E esses critérios agora passaram a ser, bom, agora é uma forma de informar as partes interessadas. Isso é uma questão muito importante que realmente diferencia uma disponibilidade pública e acessibilidade pública, em que as partes interessadas são informadas, sabem onde procurar informação, sabem que a informação existe, como acessar a informação. E eu também quero salientar a questão sobre igualdade e proteção de gênero, para dizer que a nossa proposta é tornar isso bastante robusto e realmente abarcar um leque de exigências desde ter uma política, a realização de avaliações de risco e muito em linha também com procedimentos de negócio no que toca a este tema. E também para o segundo princípio de planejamento e legados positivos, temos aqui algumas mudanças. O primeiro
sobre o consentimento livre, prévio e informado. Está aqui em itálico. Lembra que não são mudanças substanciais, mas estamos propondo esclarecimentos, explicações no que toca ao consentimento livre, prévio e informado, dado a evolução nesse campo e aprendizados que obtivemos de auditoria nos últimos 5 anos, e também esclarecimentos no que toca aos direitos dos titulares de direitos indígenas também. Nós achamos, bom, que isso seria importante incluir. E no canto inferior direito, temos aqui uma pergunta muito desafiadora sobre reclamação e encerramento, sobretudo no que toca a mecanismos de garantia. Então, aqui nós queremos incluir essa questão das perguntas de consultas, aguardamos inputs e comentários no que toca a como operar, quais seriam as melhores práticas, quando em determinado país não existe um mecanismo de garantia do governo. No que toca à responsabilidade social, eu quero salientar 2 pontos sobre segurança e saúde ocupacional. Eu não sei se já viram ou se passaram o fim de semana lendo o nosso esboço, mas a nossa proposta é incluir mais 16 pontos. Então, saúde e segurança no trabalho pode parecer uma coisa muito simples e todas as mineradoras de pequeno ou grande porte sempre pensam na segurança em primeiro lugar e fizeram muitos esforços para melhorar a saúde e segurança no trabalho, mas percebemos que existem muitas lacunas. Esse setor de mineração é um dos setores mais perigosos e foi passada uma resolução na última convenção de 2022 para incluir isso como o seu quinto princípio de direitos. E aí fez com que a gente elaborasse mais as nossas políticas, como é que gerimos também subcontratados e fortalecendo também o trabalho de relatórios e treinamento e formação. Eram temas que não estavam incluídos anteriormente. E também o conflito afetado em áreas de elevado risco e devida diligência. Nós queremos melhor alinhar o trabalho com as diretrizes da OCDE para zonas de elevado conflito e alto risco. E no que toca a essa proposta integrada para processamento, na área de responsabilidade ambiental, nós temos 2 novos capítulos, então uma reorganização para gestão de terras e solo. Isso já foi mapeado no capítulo de gestão de água, e a gestão de estabilidade física trata também de locais de armazenamento de resíduos também, mas inclui grandes barragens de rejeitos. E eu também salientei aqui do lado esquerdo sobre resíduos e gestão de materiais, algo que eu acho que seria muito interessante para vocês. Nós queremos aumentar esse escopo e não limitar isso a esses resíduos e também tailings, e também incluir outros tipos de resíduos e incluir também outros materiais nas melhores práticas, os rejeitos de tailing. E também no que toca a emissões de gases efeito estufa e consumo de energia, como sabe, muito evoluiu nos últimos 5 anos. Entre 2018, quando publicamos o nosso padrão, e hoje, nós
temos muitas mudanças, então temos aqui esse pedido para novos requisitos para trazer o padrão de 2018 em linha com objetivos de inovação, de renovação de energia renovável e no que toca também a medidas de terceirizados, como fazer esse rastreio, esse trabalho, etc. E depois um outro ponto sobre o padrão de cadeia de custódia. A Michelle explicou o racional por termos isso, mas é um aprendizado da versão de esboço de 2020 que a Irma publicou, e graças a todos e todas que ofereceram seu feedback, os seus comentários, nós vamos responder a todos os comentários e as principais mudanças que vocês vão identificar são 2 novos modelos de contabilidade que acrescentamos, que é o Book and Claim e Control Brand. Então, modelo de cadeia de suprimentos de Book and Claim. Então, isso é bastante complexo e nós realmente agradecemos todos os seus comentários também nessa questão e no modelo de rastreabilidade. E queremos exemplos práticos e tangíveis de cadeia de suprimentos. Então, como é que você poderia aplicar o padrão de cadeia de custódia para lítio, por exemplo? E queremos aprender com várias auditorias independentes da IRMA que já foram realizadas. Então, isso foi só para dar um gostinho das mudanças. Então, a pergunta seguinte é: como é que vocês podem participar? Então, o período de consulta irá encerrar no dia 26 de janeiro do ano que vem e todos os comentários serão considerados e vamos incluir todos os comentários também no relatório público em linha com melhores práticas. E os seus comentários podem ser confidenciais, se assim preferir. Não tem problema nenhum, mas basta ressaltar isso quando você enviar os seus comentários. No que toca a enviar comentários, como é que você pode fazer isso? Para o processo de mineração responsável, temos uma plataforma que é responsiblemining.net/comments2. Podem ver aqui o endereço na tela. E queremos tornar isso bastante fácil, de fácil uso. Você pode entrar com suas credenciais. Vocês vão ter a opção de marcar tudo com confidencialidade ou não. E aí você vai passar capítulo a capítulo, você pode deixar comentários sobre as notas, processo de consulta, tem ali um campo de texto para você inserir os seus comentários e você pode depois enviar isso num PDF, se quiser, quando concluir os seus comentários. Temos outros canais mais tradicionais também abertos. Podem enviar seus comentários por e-mail para comments@responsiblemining.net ou também o nosso número do WhatsApp, o número está aqui na tela, ou o correio. Também tem aqui esse endereço para você enviar para Washington, nos Estados Unidos. E a Amy falou rapidamente, mas eu quero voltar a lembrar sobre os grupos de trabalho que são ativos e foram realmente primordiais na fase de informar os vários esboços e também a versão de 2018. Então, queremos agradecer os mais de 140 pessoas que contribuíram e
temos que chegar num consenso, então não foi assim assinado ou aprovado todo o conteúdo que vai ser incluído no esboço, mas realmente ajudaram muito a informar e fazer frente às questões mais desafiadoras. Sabemos que precisamos continuar as conversas e discussões entre os grupos de trabalho e nós vamos ter uma reunião dos grupos de trabalho sobre alguns capítulos mais desafiadores, mas é muito importante que esses grupos de trabalho permaneçam abertos, diversos, inclusivos e que envolvam também várias partes interessadas, público, privado, especialistas, todo mundo é bem-vindo a participar. E conforme vocês forem percorrendo o esboço, temos algumas secções onde salientamos que realmente agradecemos e damos as boas-vindas aos contributos das pessoas físicas ou organizações. E com isso, gostaria de passar a palavra novamente para a Amy, para passar para a questão dos comentários e perguntas. Por favor, continuem enviando perguntas. Tem perguntas muito boas que já chegaram aqui no bate-papo. Enquanto a gente continua falando, por favor, continuem fazendo perguntas. E também, eu deveria ter falado isso no início também. Se preferirem fazer perguntas de forma sigilosa, tem uma função também no Zoom para fazer com que as suas perguntas sejam públicas ou confidenciais. Então, como que essas decisões estão sendo tomadas? As decisões sobre o que vai entrar no padrão IRMA quando estiver finalizado, basicamente tem a ver com o conselho de administração da IRMA. Eles levam muito a sério os esforços todos para garantir que os padrões e as regras de como são medidos seja realmente um padrão que preste contas a todas as partes interessadas e que tem a ver com as necessidades e preocupações das comunidades, empresas, trabalhadores, compradores também e o setor financeiro também e mineradoras que estão todos aqui representados. Então, o feedback de vocês é muito importante para comunicar a todos e a todas que o padrão IRMA continua estando em linha, bem alinhado com a missão e a visão da IRMA para proteger os valores ambientais e sociais onde acontece a mineração e para criar valor para aquelas empresas que estão melhorando as práticas de mineração. O capítulo sobre o abastecimento responsável, que é um capítulo específico a aprovisionamento, abastecimento para o processamento mineral, está sendo trabalhado ainda por um grupo de trabalho em coordenação com o capítulo de áreas de alto risco e afetadas por conflito. Então, esse também vai ser liberado mais tarde, para que vocês tenham todo o pacote. É um capítulo que está faltando nessa primeira revisão que está sendo colocada para consulta pública. E vamos ter pelo menos 60 dias para também revisar esse capítulo, que por enquanto não está sendo colocado para consulta pública, mas ainda terão 60 dias para fazer uma boa revisão deste capítulo. E também vemos que as mudanças, se as mudanças forem importantes, vamos ter uma segunda rodada de consulta pública que vai acontecer com o reconhecimento também do Código de Boas Práticas e Definição de Padrões da ISEAL. Então, talvez vocês vão receber novamente mais um outro processo de consulta pública, como já falei, se tiverem mudanças muito significativas. Alguns de vocês já fizeram perguntas no bate-papo sobre o período de transição, que ainda não foi adotado como finalizado, mas a Michelle vai falar um pouco sobre os princípios do que esse período de transição vai ser. Bom, basicamente nós temos dois componentes para considerarmos quando estamos falando da versão atual para a versão futura, quando esteja finalizada. A primeira parte vai ser olhar o tempo para minas que estão participando no processo. E a segunda seria olhar as ferramentas que nós temos ao longo do processo. Primeiro, vou falar dos prazos da transição para as minas que já estão participando.
Então, quando esse padrão esteja finalizado e adotado, esse vai dar início ao período de transição. Ainda não temos definido quanto tempo vai ser o prazo desse período de transição, estamos no processo ainda de pesquisar e de montar um plano que vai ter que ser submetido ao conselho para sua aprovação, mas agora a gente sabe que vamos ter um período de transição fixo e que vamos diferenciar entre as operações que já começaram e outros que ainda não começaram. Aqueles que já começaram o processo vão poder escolher ou a versão atual ou o padrão revisado durante esse período de transição. Os novos participantes que entrem no processo depois da publicação do padrão vão ter que utilizar e vão ser mensurados em relação a esse padrão que é a versão 2. As auditorias que estão em andamento em relação à primeira versão vão ser concluídas dentro desse prazo, que tem que ser também aprovado pelo Conselho. Depois do período de transição, todas as operações vão ser auditadas de acordo com a segunda versão do padrão. Também, quando a nova versão seja publicada e finalizada, quando a gente vai fazer a revisão do desempenho das operações, vamos ver em relação a qual versão do padrão foi auditada e avaliada essa operação. Também a ideia é dar suficiente tempo para as minas para fazer a transição. A gente também vai trabalhar para que as nossas ferramentas ajudem também a facilitar esse processo de transição. Vamos ter um mapa de documentos dos requisitos existentes para os novos requisitos, junto com anotações de orientação para ajudar nesse processo. Vamos ter também algumas ferramentas. Temos uma ferramenta chamada MindMesher, que vai incluir o passo de migração, onde nós vamos ter dados que vão migrar do padrão da versão primeira para a segunda versão do padrão. Vamos também ter, vamos oferecer sessões informativas e retreinamento para os auditores e para as operações, também sessões informativas para as diferentes partes interessadas, para abordar e estar melhor preparados para a questão da transição. E com isso, acho que era tudo que a gente queria passar para vocês. Temos uns minutinhos para responder algumas perguntas, muitas perguntas que já foram colocadas no bate-papo, já foram também respondidas no formato de perguntas e respostas aqui no Zoom. Eu convido a todos a que deem uma olhadinha na função de perguntas e respostas, para que possam ver também as respostas. Temos uma pergunta importante que provavelmente já foi feita para nós umas 2 ou 3 vezes. Se as mineradoras têm que pagar pelas auditorias, como a IRMA garante a independência das revisões e da auditoria? É importantíssima essa pergunta e, bom, estamos trabalhando, é a nossa prioridade número 1. As 2 empresas de auditoria aprovadas pela IRMA, SCS Global, e a segunda, temos 2. E, basicamente, estamos o tempo inteiro em conversas com elas. São 2 empresas muito dedicadas às 6 categorias de partes interessadas. O que elas estão fazendo é um trabalho que basicamente é um padrão de mineração responsável, com esse nível altíssimo de engajamento, com todas as partes interessadas, com os trabalhadores, com a sociedade civil. Temos passado os últimos meses, depois da publicação dos relatórios importantes, trabalhando junto com os povos indígenas, para realmente entender o que esses relatórios mostram, para que servem, se eles podem ser confiáveis. Também a questão também é trabalhar para estar também nas comunidades antes da auditoria, para que as pessoas entendam também o que é a IRMA. Se eu tenho a segurança de falar com a auditoria, se a mineradora vai manter em segurança, ou se eu vou me sentir seguro sendo membro de uma comunidade afetada. Então, para as mineradoras que já fizeram aquelas primeiras auditorias, eles vão falar para vocês que realmente é um trabalho totalmente diferente, um nível de engajamento totalmente diferente, uma exposição também diferente ao mundo, mas é essa exposição que, no final das contas, reduz o conflito, aumenta a confiança e melhora as práticas na prática e no campo. Mas entendemos
assim que outros padrões realmente não dá mais ou nada realmente, a não ser que venha com a confiança da sociedade civil, dos titulares de direitos indígenas, das ONGs. Então, realmente uma prática contínua. Eu gostaria de continuar falando mais para você sobre esse assunto. Vamos ter outros seminários online sobre a questão do programa de garantia e a prestação de contas. Estamos quase chegando no final da hora que tínhamos alocada para o nosso seminário. Acho que a gente já começou a responder muitas ou a maioria das perguntas. Se tem alguma pergunta que não foi feita ou que não foi totalmente respondida, por favor, continue em contato com a gente e, por favor, participe na revisão da versão preliminar desse esboço do padrão da IRMA. Vamos ter outros seminários proximamente onde vamos abordar diferentes temas para plateias diferentes. A gente pode fazer por setores específicos de partes interessadas para fazer esses próximos seminários para grupos dedicados e também se querem, por exemplo, estão interessados em outros assuntos como, por exemplo, gestão da água, dos resíduos ou diferentes partes interessadas, como a sociedade civil e outras. E muito, muito obrigada. Obrigada por estarem conosco hoje. Obrigada. Obrigada a todos, a todas, as intérpretes também.